E aí, fermentureiros? E aí, Vinícius? E aí, Jenny? Como é que vocês estão? Bom, vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente tá pra fazer aqui faz um tempo, né? A gente tem testado bastante essa receita. Não tá 100% ainda, então é uma coisa que a gente tá iterando, a gente tá fazendo de novo. E aí, se vocês manjam bastante também, pode comentar aqui embaixo, pode ajudar a gente quer meio que fazer essa jornada junto com vocês. E a receita vai ser o pão rústico de fermento natural de levain. Sucesso. Como a gente falou, a gente tá fazendo ela faz o quê? Um ano, Vinícius, mais ou menos? A gente tem mexido Iterando, na receita, né? A gente troca farinha, troca quantidade, troca tempos. É uma parada que não é tão simples de fazer, então a gente já deixa avisado aí que não vai ser uma coisa que talvez você acerte na primeira vez. Mas vale muito a pena você continuar, ter persistência, porque é uma receita que fica muito legal depois. Nossa, e o pão é muito mais gostoso, né? É muito diferente um pão de... É um pão bem diferente do que você compra, ele é um pão um pouco mais parecido com o pão italiano, né? Que tem uma casquinha mais durinha. Mas o mais legal de tudo é que, como ele tem uma fermentação super lenta, que essa é a característica principal do pão de sourdough, né? Ele é muito mais digesto pra gente. Então não é aquele pão que fermentou super rápido, que você come, fica pesado, fica conversando com ele durante uma semana. Ele é bem interessante, assim você consegue variar ele conforme os ingredientes. E muito mais saboroso que o pão branco normal, né? Muito mais saboroso. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar pra vocês o levain. Essa aqui é a Rainha Elizabeth. Dá uma olhada na Rainha Elizabeth. Tá quase no verdinho ali, né? A gente coloca esses dois elásticos pra gente saber qual que era o ponto inicial dele. A gente tem um vídeo aqui no canal ensinando como que a gente tá fazendo o levain. O nosso método, né? Existem vários métodos de pesquisa por aí também. Pra você fazer essa receita, você vai precisar ter o levain no pico, né? Ainda não, porque a gente ainda vai fazer autólise. Então, alimenta o levain, depende da temperatura aí da sua cidade, deixa ele crescer mais ou menos 50%, e aí você começa a fazer a autólise, porque a autólise a gente tem que deixar mais ou menos 1 hora, assim. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar a farinha, a gente vai deixar as medidas aqui na descrição, que é mais fácil. Mas a farinha tem que ser uma farinha forte, uma farinha com proteína forte, própria para pão mesmo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo falando só sobre farinhas. É só pedir aqui embaixo nos comentários. A gente fala se que a gente já testou, quais foram os nossos resultados, né? Isso. E a gente mistura também com um pouquinho de farinha integral. Agora a gente vai pôr a água. Beleza, agora a gente vai mexer aqui, incorporar bem esses ingredientes. Pode ser com a mão, se você quiser fazer com uma colher, pode ser também. Mas a autólise que a gente vai fazer é basicamente hidratar a farinha, né, com a água e deixar ela começar a desenvolver glúten, porque isso vai facilitar muito o processo lá na frente, depois que a gente colocar o levain. Então, dá uma olhada como que ela tá bem quebradiça, ó. Tá vendo? Você não consegue esticar ela tá bem quebradiça. E a gente vai mostrar depois como que ela vai ficar. Você vai deixar ela aqui, vai ser mais ou menos 1 hora, mais ou menos. Mais ou menos 1 hora, mais ou menos. É o tempo do nosso levain chegar no pico, que é quando a gente precisa necessariamente usar ele. Não pode deixar ele descer. Começar a descer, né? Senão ele tá perdendo força. Esqueci de falar, deixa ela tampada só pra não secar. Então isso aqui vai manter a hidratação da massa dentro da massa. Dá uma olhada aqui, ó. Passou mais ou menos quase 1 hora, né? Ele tá bem no pico já. Daqui ele vai começar a descer já. A gente conhece nosso levain, a gente sabe mais ou menos até onde ele vai. E a massa... Ó, vou mexer nela aqui pra você ver. Mas olha como ela tá bem mais maleável, tá vendo? Ela ainda tá quebradiça, mas ela já tá bem mais maleável, tá vendo? Só de ficar um pouquinho hidratando. Agora a gente vai misturar o resto. A gente vai misturar as outras partes que faltam, que é basicamente o levain e o sal, né? Só lembra de deixar um pouco, né, pra ser a sua isca da próxima vez, né? Vou dar uma misturada aqui.
Eu tirei aqui do pote, eu deixei aqui na mesa porque eu vou dar uma sovada nele só pra incorporar os ingredientes. Já tá tudo bem misturadinho. Eu vou botar ele aqui de volta aqui na panela. E aí, essa primeira parte da fermentação, ela tem que crescer mais ou menos uns 30 ou 40% do tamanho inicial. Então eu vou tampar aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, tem outros métodos que você pode fazer, a gente vai fazer as dobras. A gente vai fazer 3 sessões só de dobras a cada 30 minutos, que é um tempo bom para a massa poder relaxar, pra gente começar a tensioná-la de novo. Então é isso, vou deixar aqui 30 minutos e daqui a pouco eu volto para fazer a primeira sessão de dobra. Então, passaram-se meia hora, tem uma dica que eu quero dar, que eu esqueci de dar. Se você estiver numa região muito fria, tipo abaixo de 20 graus, até 20 graus já é um pouco ruim assim. O fermento, ele precisa de uma temperatura um pouquinho mais quentinha para ele conseguir se reproduzir. Então é legal se a gente conseguir controlar um pouco essa temperatura. No nosso, ainda tá um pouquinho frio, tá vendo? Tá uns 22 graus a nossa massa. Você pode fazer, se você estiver numa região muito fria, se tiver muito calor aí na sua cidade, não precisa fazer isso. É colocar dentro do forno com a luz acesa, o forno desligado com a luz acesa, porque a luz acesa vai criar um ambiente mais quentinho, a gente quer uns 25, 26 graus pra massa, já tá bom. A gente vai dobrar os 4 lados dela pro meio. Se tiver muito grudando, você pode dar uma leve umedecida na mão, bem de leve mesmo, pra gente não alterar muito a hidratação da massa, né? Então, ó, você dá uma esticadinha de leve e joga ela pro meio. Daí gira 90 graus e aí você pega e joga pro meio de novo. Quando você terminar, você vai reparar que aqui no começo já fica um pouco mais difícil de você esticar ela de novo, tá vendo? Ela já tá tensa. Então é por isso que a gente para. Beleza, fez isso, tampa de novo e mais 30 minutos a gente volta. Você vai fazer mais uma vez as dobras. Mais 30 minutos aqui. Agora a gente vai fazer a última dobra. Ela já tá crescendo bastante, tá vendo? Dá pra perceber quanto que ela cresceu. E aí a gente vai fazer essa dobra, vai deixar ela um pouco aqui pra ela crescer sem interferência humana, obrigada. E aí a gente mostra depois como que ficou. Vamos fazer a última dobra primeiro. Como a gente fez essas dobras de novo, a gente tirou um pouco do ar, né? Então a gente vai deixar crescer mais um pouquinho. Não pode deixar crescer muito, porque a gente vai fazer a segunda fermentação e a gente não quer que ele cresça tudo na primeira. Eu vou deixar crescer mais um pouquinho e daqui a pouco a gente volta pra mostrar. Ó, já passou mais um tempo, dá uma olhada aqui na massa. Ela já tá com bolhas, tá vendo? A gente não quer que ela cresça demais, porque agora a gente vai cortar e fazer uma modelagem. Então a gente vai acabar perdendo um pouquinho de ar. Então a gente quer que ela tenha, o fermento ainda tenha alimento suficiente para ele crescer mais um pouco, né? Senão a gente vai ficar com um panqueca, que é o disco voador, o famoso disco voador. Eu vou dividir ela aqui no meio, porque a gente vai fazer 2 pães pequenos, né? Mas se você tiver panela para fazer um pão gigante, você pode fazer. Então a gente quer 2 pães mais ou menos de 500 gramas, aqui deu 497, tá bom já. Então o que a gente vai fazer? Com a massa cortada e meio aberta, a gente só vai ligar ela aqui no meio. Você pode usar a espátula para te ajudar a desgrudar. Faz como se fosse uma coxinha, assim, ó, dá uma modelada, né? E aí a gente vai pôr ela no canto. Se tiver grudando muito na sua mão, ó, o que você pode fazer é passar um pouco de farinha. Que
Que ela vai parar de grudar, você consegue bolear ela pra ela ficar certinha, né? Então o que a gente quer é essa estrutura, tá vendo? Porque senão ela vai cair, vai ficar uma panqueca, vai abrir tudo. Então tenta deixar ela... Você vai boleando assim com a mão, tá vendo? E agora deixa ela no cantinho. Vamos fazer com a outra. E aí você vai dar uma leve apertada pra baixo, tá vendo? Encosta a mão e empurra ela. E aí você gira e faz a mesma coisa. A gente vai polvilhar um pouco de farinha por cima. A gente põe um paninho por cima e deixa aqui por mais ou menos uns 30 minutos. É mais pra ele relaxar essa massa pra gente conseguir modelar. Passou aquela meia hora, né, que a gente tinha deixado. E aqui ela deu uma boa crescida já, né? A gente tem que ficar de olho pra ela não crescer demais. O que a gente vai fazer agora é fazer a modelagem final, né? Aqui a gente tá usando um baneton, mas você pode usar uma cestinha de vime, você pode usar alguma tigela normal e forrar ela com um paninho. Não pode ser só a tigela sem nada, porque senão fica meio abafado e vai grudar muito, né? Eu vou jogar a farinha. Aqui a gente vai usar farinha de semolina, mas você pode usar farinha de arroz também, ou fubá. Não é muito interessante a gente usar a própria farinha de trigo, porque o pão ele vai absorver essa farinha e ele vai acabar grudando. Então é melhor colocar algum outro tipo de farinha que ele não chupa tanto, sabe? Essa modelagem cada pessoa faz de um jeito, mas a gente decidiu fazer desse jeito porque é o jeito que a gente curtiu o formato que ele fica, né? Essa modelagem é uma modelagem boa para esse pão redondo. Essa parte tá com farinha, então ela não vai grudar muito bem, a gente precisa virar ela do outro lado. Aqui a gente vai tentar não tirar muito o ar da massa, porque como ela fermentou bastante, então a gente vai tentar dar uma apertada de leve, só pra espalhar o ar na massa inteira, pra ela não ficar com o ar só em um pedaço. Então dá uma leve apertada, não afunda muito, senão você vai tirar todo o ar dela. E aí a gente vai primeiro tentar deixar ela um pouco mais retangular. Pega essas duas pontas e joga pra dentro. Você sempre dá uma apertadinha assim, ó, pra ele colar. Tá vendo? E daí você vai pegando as bordas e jogando pra dentro. Sempre com leveza pra você não tirar muitas bolhas do meio. Se ele não grudar, você dá apertadinha. Você faz tipo uma costura. E aí, pega essa parte onde foi a parte pontiaguda, né? Você vai dobrar ela pra frente e de leve vai pressionar, tá vendo? E puxar um pouco pra trás. Dobra e puxa. Dobra e puxa. Não aperta muito pra não tirar todo o ar da massa. E aí ele vai ficar assim, tá vendo? Tipo uma bisnaga. Essa parte a gente não quer que ela fique pra fora, porque senão vai abrir aqui e vai sair o formato. Então a gente vai jogar ela pra dentro. Você vai simplesmente apertar, que nem a gente fez na primeira modelagem. E aí boleia. Sempre mastigando ela aqui embaixo, ó, pra ela colar. Entendeu? Você quer também esticar essa película de cima, né? Isso, você quer criar uma tensão aqui pra ela não virar uma panqueca, né? Pra ela ter uma estrutura melhor. O seu baneton, o seu pote, você vai jogar bastante farinha nele, né? Porque a gente tá usando de semolina, como a gente falou, pra ele não grudar. E um pouco no pão também a gente vai passar. Se ele começar a abrir, tá vendo? Porque esses pedaços tinham um pouco de farinha, então ele deu uma abridinha. Você vem e dá uma leve pincelada nele, um beliscão assim, tá vendo? Que ele vai grudar. A gente vai jogar um pouco mais de farinha nele, só pra não grudar.
A segunda fermentação, a gente gosta de fazer ela na geladeira para dar uma acidez melhor pro pão, dar um sabor que a gente gosta mais e também fica mais caramelizado. Então, a gente precisa colocar ele dentro de algum recipiente, a gente escolhe esse saquinho, só para ele não perder, não ficar seco na geladeira, né? Que a geladeira puxa a umidade. Então, vou botar isso aqui dentro. E agora a gente vai fazer com a outra. Agora tem que achar espaço na geladeira para enfiar essas bexigas, né? Vai voar. Geladeira. Amanhã a gente termina, então. Você pode deixar... depende da temperatura um pouco da sua geladeira, se você vai pôr mais em cima ou mais embaixo. Ele vai continuar fermentando um pouquinho, mas até ele chegar na temperatura gelada. Depois ele vai parar de fermentar. Não pode deixar muito tempo também. Tenta deixar, tipo, no máximo umas 12 horas, que eu acho que já tá bom. Então amanhã de manhã a gente volta. Amanhã de manhã a gente vai fazer pão fresquinho pro café da manhã. Boa. É dia seguinte já passaram, faz umas 18 horas mais ou menos que a massa ficou na geladeira. A gente pré-aqueceu o forno aqui pra assar já. Os tempos que a gente usa pra pré-aquecer o forno, o tempo que a massa fica assando, vai variar de forno pra forno. Então, o nosso a gente encontrou um jeito que funciona, porque o nosso forno é minúsculo assim, e aí tá sempre perto da parte de baixo, porque a nossa panela só cabe na parte de baixo, né, na grelha de baixo. Uhum. Então esquenta muito, queima embaixo, a gente teve que fazer umas técnicas aí pra... E o boiler, a parte de cima, ele tem, mas ele não liga junto com a de baixo, né? Então, você vai ter que adaptar o seu forno, vai testando, muda a temperatura. A gente vai passar os nossos tempos aqui, aí vocês podem fazer diferente, pode fazer igual. E adapta, tem que adaptar. Uhum. Tudo tem que adaptar na receita. Tanto a temperatura que você vive, você vai ter que mudar um pouco a fermentação. A gente tirou o pão da geladeira aqui. Você vai avaliar ele. Se ele tiver muito duro, se você apertar e ele não tiver fazendo... Tá vendo? A gente aperta e ele volta. Aí você vai ficar de olho na sua massa, você vai apertando ela, ver se ela volta, porque ela tem que estar bem fofinha, você tem que sentir que tem ar dentro. Se você sentir que não tem ar, que ela não fermentou o suficiente, você pode tirar da geladeira e deixar ela fazer a segunda fermentação fora de novo. Voltar a temperatura ambiente e ficar um pouquinho mais aerada. Não pode deixar muito, porque ela pode acabar passando a fermentação. Então é uma coisa que você tem que tentar ler a massa e ir descobrindo, né? Então, pra assar o pão, você vai precisar de uma panela de ferro. Se você não tiver panela de ferro, você pode fazer... Se tiver, por exemplo, aquela pedra de pizza, você pode colocar ela e o pão na pedra de pizza com uma panela virada de ponta cabeça por cima, sabe? Você precisa abafar dentro só pra ele ficar úmido. Uhum. Dá pra usar aquelas panelas de barro, a gente usou uma época, né? Você pode usar panela de barro também, desde que ela seja vedada, assim, entre a tampa e a panela tem que ser bem vedada, porque senão você perde todo o vapor e aí o seu pão fica seco. Não é legal. A gente coloca esse termômetro aqui ó, dentro, só pra gente saber quando chegou a temperatura, mas você pode pré-aquecer o forno e deixar mais ou menos 1 hora, assim, mais ou menos. Então, eu vou tirar o pão daqui com o papel manteiga, que é o que a gente vai pular direto, né? Panela pesada. Beleza, a gente vai deixar aqui no 250
por 10 minutos, que é o tempo que ele vai precisar para fazer o salto de forno, que é o crescimento inicial, precisa ser uma temperatura alta. Depois a gente vai trocar pro grill, que é o de cima, né? E vai deixar mais 10 minutos. E aí, por final, a gente tira a tampa da panela, deixa só a parte de baixo. Por isso que essa panela é bem legal para isso. Ela chama Dutch Oven, se vocês quiserem procurar, né? A gente vai tirar a tampa de cima e vai deixar ela assar mais 10 minutos na parte de cima ainda, no grill. Né? Passaram 10 minutos, eu vou ligar o boiler aqui. Então, a gente liga o grill, que é a parte de cima, porque se ele continuar aquecendo embaixo, sempre queima, fica preto assim o pão duro, negócio horrível, parece um azulejo que a gente tá mastigando, né? Então a gente vai deixar mais 15 minutos aqui com o grill em cima, depois a gente vai tirar a tampa e vai deixar mais 10. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se cresceu. Oh. Ai, é muito quente aqui. Agora tá meio douradinho, mas ainda tá meio branquinho, então acho que a gente vai ficar de olho, mas a gente vai setar 10 minutos aqui, mas vai ficar de olho. Chegou a hora, vamos tirar daqui, finalmente. Ficou mais uns 4, 5 minutos só, né? Tá bem quente. Ai, tá quente. Ai, tá quente. Ai, tá quente. Ai, tá quente. Quando você tirar ele, você pode deixar ele na boca do fogão, assim, alguma gradinha, alguma coisa elevada, só pra ele respirar o ar por baixo, pra não ficar úmido e... Aí vem a maior parte da tentação. Não é pra abrir agora. Espera ele esfriar um pouco, voltar a temperatura ambiente, senão dentro ele vai ficar meio úmido, meio duro assim, sabe? Espera bastante tempo aí. Pode esperar uma meia hora, 1 hora. Ou até mais. Espera ele esfriar bem. Olha como que tá bonito esse pão. Deu trabalho fazer. A gente tá um tempão testando. Ajuda nós. Clica aqui embaixo no botão de like. Ó o like. E já aproveita e se inscreve aqui, porque a gente vai ter várias outras receitas de pães agora. Se vocês curtirem essa receita de pão, a gente pode fazer outros pães. Pão australiano, pão francês. Você pode pedir. Pede aqui embaixo qual que você quer. Agora chegou a parte mais importante do vídeo. Vamos abrir finalmente. Ficou legal, né? Mas, ó, se a gente quiser ser bem exigente aqui, as bolhas tem gostos e gostos, né? Tem gente que prefere mais bolhas, tem gente que prefere menos. Aqui as bolhas poderiam estar um pouquinho menores e mais espaçadas. Esse é gosto pessoal meu, né? A gente falou pra vocês no começo do vídeo que a gente tá começando isso, a gente começou isso faz 1 ano mais ou menos, mas a gente tem aprendido muito e não tá 100%, né? Então, a única forma de chegar na perfeição é praticando pra caramba. Errando muito, comendo muito pão duro. E depois que a gente fez aquele pão, a gente queria fazer uns alvéolos mais bem distribuídos. Então a gente foi pesquisar qual que era o problema daquela, né? A gente, conversando no curso que a gente tá fazendo, né, do pão da casa, a gente decidiu fazer pão antes de terminar de ver o curso, porque a gente é ansioso. E aí a gente mandou perguntando para a equipe do pão da casa, que aliás foram muito legais com a gente e explicaram super direitinho do porquê que tava com aqueles alvéolos super abertos. Então, um problema que a gente conseguiu resolver nessa foi o tempo da primeira fermentação. Então, aquele tempinho antes da gente levar pra geladeira, a gente deixou ele fermentar por muito mais tempo. E aí ele, na hora que você vai amassar para fazer a segunda dobra, ele já teve um pouco de ar, você já tirou um pouco de ar, já distribui melhor.
Então, se o seu problema for parecido com o nosso, já tem uma solução aí que a gente descobriu. Muito boa. Deu super certo. Como vocês podem ver aqui, tá muito bonito. Já deixa um like aqui pra gente. Se inscreve no canal. Tá? A gente tá descobrindo muita coisa sobre pão. A gente vai trazer muitas receitas legais de pão australiano. Estamos testando umas coisas malucas aí. Se vocês quiserem que a gente teste alguma outra coisa, você só sugerir aqui embaixo pra gente. Uma parte importante que é comer. Vamos comer. O cheiro tá bom, hein? Tá bonitão esse Tá pão. bonitão. Eu sou muito boa cortadora de pães, eu fiz um sorriso. Agora tá melhor pra passar uma manteiguinha, hein? Deixa eu ver. Bem crocante. Nossa, essa casquinha tá maravilhosa. Tá tão gostoso quanto o outro em relação a sabor e tal. Só que o miolinho tá bem mais fofinho. Mais bem distribuído, né? Os alvéolos dá pra passar uma manteiguinha aqui que vai ficar mais da hora. É só isso que vocês precisam saber. Faz em casa. Qualquer coisa pede ajuda pra gente. Se a gente não souber, a gente vai atrás. Vai pesquisar. E vai aprender junto, É né? muito da hora fazer pão, faz pizza, faz tudo. Isso aí. Sucesso. Valeu, Vinícius. Valeu, Jenny. Valeu, fermentureiros. Valeu.